o diretor de futebol aí, ele falou, o Eduardo Arruda, né? Perguntaram para ele, ele falou que foi colocado em pauta e o pessoal votaram e ganhou a parte que não era a favor do sócio torcedor votar, né? Eu até achei estranho, porque Assim, realmente eu também já tinha ouvido falar pelo Andrade Neto que não tinha acontecido essa votação, né? E ele disse lá que tinha acontecido. não Aí aconteceu. eu fiquei pensando, é complicado, viu, cara? Realmente é uma coisa Eles complicada. eles se acham tão boa administração e têm medo de um voto direto, né? Exatamente. Que o Robson não estaria ilegal no cargo pelo Ceará, está desobedecendo a lei do Profut, o Ceará pode ser punido e perder pontos? Essa foi a pergunta do Renato No Medeiros. nosso estatuto, né, o nosso estatuto realmente ele tem muitas falhas, tá? E uma dessas falhas, ele fala que o mandato ele continua, né? Não é que o mandato continue. Como teve essa celeuma, como está tendo esse imbróglio jurídico, permanece a direção anterior, né? E só para vocês entenderem, a gente deu entrada no processo, conseguimos eliminar no dia da votação, conseguimos suspender a eleição, e na hora que a gente suspende, isso vai para uma banca de 3 desembargadores que passaram 45 dias debruçados sobre o processo e tiveram uma votação unânime, os 3 desembargadores entendendo que o terceiro mandato é ilegal, totalmente ilegal. E aí foi quando teve toda essa articulação, contratação de banca de 10 advogados, contratação de advogado filho de ex-ministro do STF, tiveram viagens para fora do estado para poder buscar alternativas de condução, e aí, para nossa surpresa, 48 horas depois, o juiz simplesmente retrocedeu e deixou a coisa do jeito que está. O processo ainda continua, o processo ainda continua, tá? Para ficar claro, o processo continua, o processo não finalizou, mas assim, agora o processo está lá, chocando lá, enfim, vai depender agora da boa vontade dos homens. E aí, a gente está aqui cumprindo o papel da gente de exigir que o estatuto do clube seja cumprido e, além do estatuto do clube de não ter essa brecha para o terceiro mandato, ainda tem essa questão do Profut aí, que aí é parte de uma ilegalidade, sim. Que eu tava aqui na agulha. À vontade, Gabriel. Pode. Cara, o Ceará ele é historicamente conhecido como time do povo, né, Giovanni? E assim, cara, dentro disso, a gente vê. Eu sou apenas um torcedor comum, quero deixar bem claro, né? Que a gente é apenas torcedores comuns, nós não temos cargos e nem almejamos, eu pelo menos não almejo. Quero continuar sendo torcedor comum de arquibancada que torce meu time e bebe minha cerveja. É isso. Tô feliz assim. É bom. E, cara, uma das coisas que o torcedor comum ele sente falta, eu pelo menos, eu posso falar por muitos, é dessa falta de transparência do Ceará. Falta de transparência nos departamentos do clube. Eu queria saber, né? A gente teve um episódio muito forte da torcida cobrando na arquibancada, inclusive a diretoria, cobrando inclusive a presidência do clube, cobrando tudo isso, e 30 mil vozes cobrando. Isso chega no clube, isso chega na diretoria, isso chega no conselho. O Ceará ainda tem essa voz, a torcida tem voz no Ceará, ou é tão aparelhado de um jeito que simplesmente entra por aqui e sai por aqui, Giovanni? Porque Rapaz, assim, muito aparelhado. O sentimento do torcedor é que a gente não é mais o time do povo. E que o torcedor não tem realmente mais domínio nenhum sobre o clube. É muito aparelhado. Como eu te disse, o Conselho do Ceará hoje, ele se reúne meia dúzia de conselheiros, né, orientadores dessa diretoria, que ficam lá dentro e passam as diretrizes e o presidente da executiva, ele realmente, a palavra de Minerva é dele, o que ele diz, né, pelo jeito é regra e não muda. A gente provoca o conselho, como eu te falei, Gabriel, a gente solicitou a sala do conselho para debater aquele momento de crise, pensar no formato, como é que a gente conseguiria sair daquilo, e a sala foi negada. Aí, se a sala é negada para conselheiros, sócios proprietários do clube, você imagina para a torcida. Agora, sim, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, assim, a torcida tem força, sim. Mas aí precisa que as lideranças das torcidas, elas caminhem junto
com a maioria da massa. E a gente sabe que geralmente o que faz um movimento maior, o que pesa mais é sempre as organizadas. E a gente não vê isso hoje dentro da arquibancada, na arquibancada principalmente. O que a gente vê são outros movimentos de apoio a essa diretoria. Que aí eu não vou entrar nessa questão também, tá? Enfim, mas o que a gente vê são mensagens de apoio quando tem uma eleição, são mensagens de apoio quando alguém vai falar da diretoria, aí vem uma tropa de choque para defender, tá? Eu acho que, assim, a torcida do Ceará como um todo, e aí eu acho que esse papel a gente fala muito de organizada, mas a torcida do Ceará, ela tem voz, sim, desde que ela se mobilize muito mais. A torcida do Ceará é muito acomodada, cara. Nós viemos de 2 eliminações gigantes por erros corriqueiros que acontecem todo ano. Se você pegar uma entrevista do Robson em 2015, a gente teve a eliminação aí de lá para cá, tão ou pior como essa do Iguatu. Recorrente. E aí, recorrente. E o que a torcida do Ceará faz? Reclama, o time joga na terça, ganha, tá todo mundo calado. Tá? Então, assim, eu acho que para ter uma mudança, para a gente sair do status quo, tem que ter uma contrapartida de todo mundo. A gente entende que o legado dessa diretoria, ela já deixou. Eles estão indo agora para, acho que, se eu não me engano, se eu estiver enganado, 15 anos dentro do clube. Tudo é cíclico. Deixou coisa boa, deixou coisa ruim para ser melhorada, tem muitas. Mas, assim, a gente entende que tem que ter uma oxigenação, a gente entende que tem que ter mudança. Como você falou, Marcelo, do episódio da entrevista do Eduardo. Quando a gente colocou a chapa de oposição, né, para mostrar que o Estatuto do Ceará estava sendo ferido, que o terceiro mandato era irregular, a gente colocou, né, sabendo que a gente não tinha voto, para sobrepor o aparelhamento que está dentro do Ceará. Né? Mas a gente entendia que precisava e que aquilo era necessário, porque o continuismo dessa diretoria ela precisa parar, porque ela já está sendo muito nociva para a instituição. Eles não conseguem preparar um sucessor. O diretor de futebol hoje é o Eduardo Arruda, o cara para dar uma entrevista é uma guerra, não fala de futebol. Então, assim, a gente precisa entender que as coisas são cíclicas e que o momento do atual presidente, ele passou. E já passou há muito tempo. Agora, realmente, por questões outras, e a falta de transparência é uma delas, nos deixa claro que o porquê que ele não sai de lá. Né? Nesse processo de transparência, que é o tópico 2 das nossas 3 exigências, para você ter uma ideia, as negociatas que são feitas com consultorias ou com empresas dentro da empresa do presidente, com o filho do presidente, isso é totalmente imoral. Isso é totalmente imoral. Então, assim, por que o Conselho passa pano num negócio desse? Conselho nós não estamos fiscalizar, né? Conselho é para fiscalizar e cobrar. Perfeito. E assim, o Conselho não faz, mas eu acho que essa luta ela tem que ser de todo mundo, tem que ser de todo alvinegro, tá? Porque cada real que sai do clube para outra atividade que não é para o clube, ela reflete dentro de campo. E tá aí o resultado aí. O rival atropelando, o rival passando por cima, levantando taça e a gente chupando dedo. Entendeu? E assim, é uma das coisas que eu falo, vamos olhar para o nosso jardim, vamos olhar para os nossos defeitos. E a gente olha para os nossos defeitos. O problema é porque as pessoas que estão lá não se dobram para entender, botar a mão na consciência e dizer, não, isso aqui está errado, vamos mudar. Mas não tem realmente essa flexibilidade, não, infelizmente.